Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Almeida e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre ensinar a outros. Lembrando que nós estamos dentro de uma série sobre maturidade espiritual e nos últimos 3 episódios nós falamos sobre o porquê Jesus deseja que sejamos maduros espiritualmente. E hoje, nesse vídeo, nós vamos compartilhar a 4ª razão pela qual ele deseja isso. E eu gostaria também de te perguntar, você tem ensinado a alguém a Bíblia, a palavra de Deus? Você tem se dedicado tanto a aprender, a ponto também de compartilhar, ou tudo que você tem aprendido, você tem retido apenas para você? Ou você apenas tem tomado conta da sua própria vida e não tem permitido que isso flua para outras vidas? Você só tem aprendido e não tem se responsabilizado por aqueles que estão iniciando a jornada agora? São perguntas para a nossa reflexão e está estreitamente ligado ao que nós vamos falar hoje. Bom, para nós iniciarmos aqui a respeito desse assunto, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra lá em Colossenses 3, versículo 16, que diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Bom, a palavra nos instrui a nós ensinarmos a outros. Isso aqui fala justamente a respeito de nós não apenas aprendermos para nós, para que nós possamos viver de uma forma prática, mas também possamos contribuir na formação de outros. Lembra que falamos nos últimos episódios sobre nós assumirmos uma responsabilidade de cuidarmos dos bebês espirituais ao nosso redor e que é a nossa responsabilidade de cuidar? É exatamente isso. Nós falamos aqui antes sobre constância, porque Jesus quer que nós sejamos constantes, Jesus quer que nós não sejamos enganados e Jesus também quer que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Mas Ele também quer que nós sejamos maduros para que nós possamos também ensinar outros. E o ensinar, meus amigos, não tem a ver apenas com palavras, não tem a ver apenas com algo aqui que eu falo de uma maneira oral, mas tem muito a ver também com a forma como eu expresso a palavra nas minhas atitudes e ações. Porque quer ver um exemplo? Se eu apenas falar para você com palavras, mas se você conviver perto de mim e não ver aquilo que eu estou falando sendo vivido nas minhas atitudes todos os dias, apesar das minhas falhas, você não vai me ouvir. Por quê? Quando a gente apenas fala, mas a gente não vive, a gente cai em descrédito. É uma hipocrisia, sendo bem realista. Então é necessário a gente aprender, viver. Lembra? A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre não ser enganado. A gente não só aprender, colocar em prática, mas também tem mais um outro nível, que é ensinar outros. Mas por que isso? E é algo que você vai ver de uma maneira muito clara, porque em toda a Bíblia, algo que a gente pode comparar bem aqui é um fruto. Imagina um fruto agora, nesse momento, e que eu esteja segurando aqui um fruto verde em minhas mãos e aqui um fruto maduro. Um fruto verde pode alimentar alguém? Ele pode até ali, a pessoa pode até morder aquele fruto verde ali, mas ela não vai conseguir se alimentar daquilo. É algo indigesto. Por quê? Não chegou o tempo ainda da maturação. E tempo é importante, lembra? Tempo é importante, mas não é o único fator que influencia. Tem pessoas, como a gente falou, que têm anos na igreja, bastante tempo, mas não se tornou maduro espiritualmente. Então é necessário tempo, mas também submissão ao processo. E o fruto maduro, ele se submeteu ao processo não só do tempo, mas também tudo que era necessário para ele amadurecer. E ele maduro, ele pode alimentar outros. E fruto não é para se autoalimentar, mas é para ser gerado para alimentar outros. Então, o que eu quero dizer com isso
é que Jesus, e nós vamos ver isso na Bíblia, Deus, por todas as Escrituras, Ele não dá algo apenas para mim. Ele não dá algo apenas para você. Ele dá algo em você para você derramar em todos que estão ao seu redor. Ele dá algo para mim para eu derramar em todos ao meu redor. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus generoso. Faz parte da essência dele. Ele compartilha mesmo. Ele dá além, não para você reter, mas para você compartilhar com outros. Tem um outro exemplo que eu gostaria de usar para ilustrar melhor, que é justamente, e aqui não é dinâmica para a célula, mas você pode utilizar, mas um copo aqui vazio de vidro em minhas mãos e aqui uma garrafa com água. E eu vou fazer algo simples aqui para ilustrar e um melhor entendimento sobre aquilo que eu estou falando. É assim que Deus faz na nossa vida? Responde aí, responde nos comentários. É assim que Deus faz na nossa vida? Nos enche até esse ponto aqui e para? Claro que é necessário busca também para que nos encha, tá bom? É necessário cooperação, lembra? Da nossa parte. Mas ele para aqui? Não, né? Deus não faz isso daqui com a gente. A gente pode olhar na Bíblia, Deus sempre faz assim, ó. Ele sempre dá para nós a ponto de transbordar, para que nós possamos compartilhar com outros. Deus faz assim na nossa vida. Então, grave isso e tome isso para aquilo que nós estamos falando aqui, porque é uma responsabilidade nossa compartilhar com outros. É uma responsabilidade nossa aprendermos para ensinarmos e instruir a outros. Como diz lá em Hebreus 5, como lemos aqui no episódio anterior, a respeito disso, em que muitos já deveriam ser mestres e ensinar a outros, mas muitos, infelizmente, ainda estão bebendo leite espiritual. E essa não é a vontade de Jesus para nós. Essa não é a vontade dele para nós. Um adulto não deve apenas gerar um filho, mas ele deve formar um bom pai. Ele deve mesmo formar ali, e uma mãe, formar uma boa mãe, para que esses possam gerar outros pais e mães. Algo interessante que o Douglas, do Jesus Cop, com certeza você conhece, um cara que eu admiro muito, alguém perguntou a ele, Douglas, como que pode a quantidade de cristãos está aumentando cada vez mais em nossa nação, mas parece que o caos parece estar aumentando cada vez mais em nossa sociedade, no Brasil. Como que pode isso? A conta não fecha. E aí ele sabiamente respondeu, claro, é porque muito do que nós vemos hoje são apenas filhos. Muitos filhos foram gerados, mas poucos pais têm se levantado para formar outros pais. Poucas mães têm se levantado, e aqui falando num contexto espiritual, para gerar outras mães. E o que a gente vê, o resultado, é isso. Uma bagunça em que é algo formado por várias crianças espirituais. No sentido, gente, de ter imaturidade. No sentido ali de não ter mesmo sido ali formada, abastecida, cuidada, nutrida para crescer e também ter se submetido ao processo. E o que nós precisamos em nossa nação não é gerar mais filhos, apesar de é necessário a gente compartilhar o evangelho sim, para que outras vezes se rendam a Jesus. Mas se a gente apenas convidar, se a gente apenas ali trazer aquela pessoa se render, mas se a gente não assumir a responsabilidade de cuidar, muitos vão entrar e vão sair. E muitos também vão permanecer, mas viver imaturos. Então entende que ambas partes são importantes. É importante eu evangelizar, mas é importante também eu discipular. O que é discipular? É formar Cristo. Porque é a minha responsabilidade também. Se eu apenas evangelizo, mas não discipulo,
a conta não bate, a conta não fecha. E o que vai acontecer de resultado é a gente ver muitos imaturos espiritualmente. Por quê? Porque é muito mais fácil, mais rápido gerar um filho. Mas formar um pai vai te custar tudo. Porque vai te custar renúncia. Vai custar muitas das vezes você abrir mão de um tempo que você poderia estar fazendo o que você gosta, poderia estar com sua família, mas você está ali com aquela pessoa formando Cristo nela, caminhando próximo dela. Mas apesar disso, é muito bom, porque você vê Cristo sendo formado nessa pessoa, nessa vida, e depois você vê lá na frente ela fazendo isso, repetindo o processo com outros. É disso que nossa nação precisa. A gente precisa de mais pais espirituais. Esse movimento tem esse intuito também. É um desejo nosso ver uma geração de pais espirituais. Como cristãos no Brasil, nós estamos alcançando um número assim, nunca visto até então. Grande parte da população brasileira tem se tornado cristã. Mas nós precisamos ver o reflexo disso em nossa sociedade, na nossa vida prática. Em cristãos posicionados em todas as esferas da sociedade e agindo como filhos maduros, filhos responsáveis. Essa é a minha oração por uma geração de pais espirituais em nossa nação. Então grave isso, é nossa responsabilidade nos tornar maduros e cooperar para que outros sejam maduros. Luciano Subirá disse uma frase a respeito de maturidade espiritual muito interessante, que diz o seguinte: a maturidade espiritual requer tempo, busca, cooperação e um alvo: Deus. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, para que essa palavra também possa alcançar outras vidas. Porque aqui a gente tem apenas um único objetivo: contribuir para que nós, juntos como igreja, possamos viver uma vida alinhados com Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.